Pare por um instante e responda com toda a sinceridade, porque talvez você esteja lutando contra um pecado, ou até mesmo talvez você já tenha se acostumado com essa situação. Meu querido, se essa resposta tem sido sim, então você pode entender em que situação, em que condição você está ou seu coração está diante de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela fala claramente sobre o pecado. Eu sei que muitos se incomodam com esse assunto. A Bíblia fala claramente sobre o pecado, sobre a transgressão e a iniquidade. Ouça, embora tudo isso pareça a mesma coisa, mas existe uma grande diferença e uma diferença bem profunda entre cada situação. Vamos entender, o pecado é errar o alvo, é você não atingir o objetivo que é se agradar e agradar a Deus. E isso você vem falhando diante da vontade do próprio Deus e até nos pensamentos, com as palavras, com as atitudes, que muitas das vezes fazem você tropeçar e até cair em tentação. Porém, meu amado, se houve um arrependimento sincero, você então ali se levanta e segue em frente. Vamos entender, na transgressão, a pessoa, ela sabe o que Deus quer que ela faça, ela sabe o que é certo para Deus. Você, de repente, até conhece e reconhece os limites, mas as escolhas dessa pessoa é justamente ultrapassar esses limites. E isso acontece muito em decorrência à desobediência, à rebeldia. A pessoa, ela permanece naquilo conscientemente, ela faz aquilo de maneira consciente, mas ela ainda assim, ela não percebe que existem as oportunidades para o perdão e o arrependimento. Entenda bem, a iniquidade, ela é ainda mais perigosa, sabia? Ela acontece quando a pessoa, o cristão, ela começa a considerar o pecado como algo simples. Acontece justamente quando o pecado deixa de ser uma simples queda ou talvez um descuido e ele passa então a ser um estilo de vida para aquela pessoa, uma escolha consciente. Ela foi avisada, ela já conhece, mas ela permanece ali de forma consciente, sem nenhum temor a Deus. Então, meu querido, tudo isso é quando a consciência já não se incomoda mais com aquele erro, é quando o coração daquela pessoa se acostuma na convivência com aquilo que Deus reprova. Você está entendendo? Preste bem atenção. O pecado, logicamente, ele faz a pessoa tropeçar e cair. A transgressão, ela faz aquela pessoa avançar, seguir sempre em direção ao erro. A iniquidade, vê se você me entende, ela faz aquela pessoa morar, conviver com aquele pecado de maneira normal, natural. E olha, aqui é nisso que está o grande perigo. Ninguém vai cair na iniquidade de um dia para o outro. Tudo começa com um pecado tolerado, uma transgressão repetida, e até que o coração dessa pessoa ele fica endurecido, cauterizado, insensível. Mas a boa notícia é que Deus perdoa tanto o pecado, Deus ele perdoa a transgressão, Deus ele perdoa até a iniquidade. Mas isso vai acontecer quando há um arrependimento sincero e verdadeiro. Você está entendendo? O salmista, ele declarou o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Você está entendendo? Bem-aventurado, feliz, quando aquela transgressão ela é perdoada e cujo também o pecado é coberto. Vê lá em Salmo 32, versículo 1. E Deus, ele diz o seguinte: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Deus, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então entenda bem, o perdão para a transgressão, ele vem unicamente por meio do arrependimento, da confissão, do reconhecimento que você precisa mudar.
através da sua fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, não existe transgressão que seja grande demais para a graça do nosso Deus. Porque quando o coração ele se volta verdadeiramente para Deus, então toda essa injustiça é anulada. Mas olha, existe uma esperança. O sangue do Senhor Jesus, ele é poderoso para perdoar todo pecado, para apagar as transgressões, para arrancar essa iniquidade pela raiz. E ouça bem, hein? Não importa quão longe você tenha ido, não importa quantas vezes você tenha falhado, errado, porque enquanto houver um sincero arrependimento, não é um remorso não, mas um verdadeiro arrependimento, então sempre haverá misericórdia de Deus. E hoje o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele não está procurando pessoas perfeitas. Não é isso. Ele está procurando corações quebrantados, contritos, porque, entenda bem, o pecado, ele pode até ser escondido dos homens. Porém, a transgressão, ela pode também ser, vamos dizer, disfarçada diante dos olhos das pessoas. Mas a iniquidade, ela está exposta diante dos olhos de Deus. Não há nada em oculto que não seja revelado. Portanto, meus amados, meus queridos, examine o seu coração. Enquanto há tempo, faça isso. Porque eu vou te dizer uma coisa, a maior tragédia não é a pessoa cair em pecado, a maior tragédia é essa pessoa continuar aceitando, convivendo de maneira consciente, sem desejar uma verdadeira mudança. O próprio Senhor Jesus, ele ainda transforma vidas, ele restaura famílias, ele liberta os cativos e ele faz novas todas as coisas. Ouça, se o Espírito Santo tocou em você, se ele está falando com você através desta mensagem, meu amado, entenda, não endureça o seu coração, não fique distante da oportunidade, corra para o Senhor Jesus hoje mesmo, porque a graça de Deus ainda está disponível. Mas uma coisa é certa, ninguém sabe quanto tempo ainda terá para poder responder ao chamado do Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe, fique em paz, um forte abraço do teu amigo pastor missionário Wandermar.